Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu Mistela, sou estudante de medicina da UBA e faço parte aqui da La Madre Assessoria. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo, fazer mais ou menos uma entrevista com o Renan. Se apresenta, Renan. Muito prazer, gente. Meu nome é Renan Balbino. Eu tenho 24 anos e, graças a Deus, tive a honra de poder terminar a faculdade de medicina na Universidade de Buenos Aires nesse ano, no mês de março. E estou vivenciando uma nova etapa e a gente quer compartilhar isso com vocês um pouco. Bom, Renan, então para começar, primeiro conta pra gente por que você escolheu a UBA. Bom, desde pequeno no Brasil eu sempre tive o sonho de fazer uma universidade pública, né? Inclusive no Brasil eu fiz alguns vestibulares em universidade pública e desde pequeno eu também quis fazer medicina, meu sonho era fazer medicina. Então eu passei para vários cursos, mas a gente sabe, infelizmente, como são as vagas nas universidades públicas do Brasil. E eu tinha uma amiga que ela estava estudando aqui, e ela me deu a ideia e eu comecei a buscar, investigar sobre a faculdade, sobre as opções de faculdade, a estrutura de cada faculdade, o método de estudo de cada faculdade. E a que eu mais gostei pelo meu jeito de estudar foi a UBA. Então, principalmente por ser uma universidade pública, no qual o ensino é de qualidade, e por ser uma faculdade muito bem reconhecida. A gente sabe que a UBA está entre entre a melhor da América Latina no ranking, e é uma faculdade de qualidade, e também pela possibilidade de não ter que pagar uma faculdade, foi uma das coisas que pesou na balança na hora de escolher a UBA como faculdade. E em que momento você bateu o martelo e falou, vou estudar medicina na Argentina? Um ano antes, eu me preparei um ano para vir para cá, então chegou um momento que eu vi que realmente ia ser impossível, ou quase impossível, fazer medicina no Brasil, e eu vi uma grande possibilidade de vir para cá. Eu sabia que não ia ser uma coisa muito fácil, que sim seria um desafio que eu ia ter que enfrentar, mas eu vi que era muito mais possível aqui no Brasil. Então, depois de investigar muito, pesquisar muito, um ano antes, depois de fazer isso, eu decidi, falei, não, vou começar a me preparar financeiramente, mentalmente, culturalmente, inclusive com o idioma, para poder vir para Buenos Aires. Então, um ano antes eu já estava definido que eu ia vir para cá e me preparando para vir para cá. E nesse período de um ano, como foi seu preparo? Bom, então o meu preparo ele basicamente foi, eu recebi algumas conselherias, algumas dicas de uma assessoria, que isso para mim foi essencial, que eu não teria conseguido chegar aqui e ter meu DNI, por exemplo, entender dos bairros de Buenos Aires, entender como funciona a cidade, sem a assessoria. Então é uma das coisas mais essenciais, você ter alguém ali te guiando, ainda mais hoje em dia que com a virtualidade tudo muda o tempo todo, o sistema muda o tempo todo, então uma coisa que você precisa ontem, amanhã você já não vai mais precisar, então isso foi o essencial. Depois com o idioma eu me preparei, eu lembro que na época eles ainda estavam, quando eu entrei em medicina não precisava fazer o exame de proficiência, que a UBA exige, mas um ano antes eles estavam com tinha um boato de que ia precisar. Então, eu, pelas dúvidas, me preparei como se eu fosse prestar o exame. Então, eu estudei, paguei uma professora no Brasil, venezuelana inclusive, que não falava português. Estudei bem, como se eu tivesse mesmo que fazer o exame. E depois eu acabei não precisando, mas cheguei aqui basicamente me comunicando em todos os aspectos em espanhol. Tentei aprender bastante sobre a cultura antes de vir para cá, e isso para mim foi essencial. Estudei como funcionava a cidade, como funcionava o país, a diferença cultural que existe aqui, a alimentação. Como eu tive tempo para me preparar, então acho que essas coisas foi essencial, porque eu deixei para me adaptar e sofrer com o que realmente não dava para fazer no Brasil. Então acho que ter esse tempo de preparação é essencial. Perfeito. Bom, e agora uma pergunta polêmica. Depois de ter se recebido, já ter vivenciado a UBA,
Você acha que vale a pena vir estudar medicina aqui na Argentina, na UBA, ou você se arrependeu de ter vindo? Bom, eu não me arrependi para nada. Foi um dos maiores desafios da minha vida, realmente, foi a UBA. É uma faculdade peculiar. Uhum. Antes disso, algo que eu vi na faculdade, né, que primeiro quem define a faculdade são os alunos. Então não é porque você está numa faculdade de ensino inferior, que é considerada, ou que não é tão boa como outras pelo nome, ou pelo valor que você vai pagar ou deixar de pagar, que você vai ser um aluno ruim. Você coloca o seu teto e você também coloca o seu piso. O limite, quem define é você. Então, independente da faculdade, a qualidade do aluno, quem vai definir vai ser você. Porém, eu jamais me arrependeria de me formar na UBA, porque o meu estilo de estudo, para o que a UBA nos proporciona, casou. Então, eu amei o método de ensino, eu amei o método de estudo, esse método de estudo um pouco autossuficiente, de você ter que correr atrás, você buscar, o resultado vem pelo que você tem que se disciplinar e fazer. Eu me adaptei bastante nisso. Porém, durante esse tempo eu vi pessoas que não conseguiram nem passar do CBC, vi outras pessoas que conseguiram chegar em alguns anos, mas depois não conseguiu avançar e tiveram que optar por outras faculdades, que não são mais fáceis ou não são inferiores, mas o método de estudo é um pouco diferente, o método dos parciais, das provas são diferentes, e foi o melhor e o mais adequado para essas pessoas. E também isso é totalmente válido, e inclusive tenho médicos formados em faculdades que não são UBA e outros que se formaram na UBA e são profissionais excelentes. Mas eu não me arrependo, a UBA é uma faculdade excelente. E, obviamente, puxando sardinha para que eu me formei. Para mim, que me formei lá, é a melhor. Mas quem faz a faculdade realmente é o aluno. Perfeito. É sempre importante ter isso em conta, né? Que se você estuda numa faculdade de excelência, isso não é sinônimo que você vai ser um médico de excelência, né? Quem faz a carreira é você mesmo. Então, vamos para a próxima pergunta. Como foi a sua adaptação aqui? Os primeiros meses, o primeiro ano? Bom, eu cheguei aqui com 18 anos, então eu era muito novo, né? Eu sou do interior de São Paulo, então eu cheguei, me enfrentei com essa cidade grande, uma capital, eu tendo que administrar o meu próprio dinheiro, ter que me localizar sozinho na cidade, pegar metrô sozinho, pegar ônibus sozinho. Tudo isso para mim foi muito desafiante, mas como era um sonho muito grande, para mim foi fácil, no sentido de, ainda que tinha os perrengues, como eu estava realizando um sonho, ainda assim os perrengues, eu desfrutava desses perrengues. Então, eu acho que o que eu mais demorei para me adaptar foi administrar meu próprio dinheiro. Isso foi uma das coisas que eu mais demorei para me adaptar. Então, isso foi uma das coisas que eu mais sofri. Porém, eu me perdia muito pela cidade, pra mim era tudo igual, os bairros eram todos iguais. Isso foi outra coisa que eu demorei pra me adaptar. No começo eu demorei um pouco também pra me adaptar ao idioma, porque não é o mesmo espanhol que a gente aprende ou na escola ou nos cursos do Brasil. Isso que eu vim com um nível alto de espanhol. O castelhano, né, que é o espanhol que os argentinos falam, ainda mais os daqui da capital, que é o portenho, ele é bem arrastado, então era bem difícil de entender no começo. Culturalmente, até hoje, estou me adaptando à cultura, é bem diferente da cultura do Brasil, mas é uma cultura maravilhosa quando você aprende a se adaptar nela. Com respeito ao alimento também, é uma das coisas que eu demorei para me adaptar, não ter aquele nosso arroz e feijão, meio-dia ali. É bem diferente a comida, a questão da comida. E eu acho que foi todo um processo de adaptação. E uma das coisas que eu mais tive que me adaptar foi a distância, né? Estar longe da família, do pai, da mãe, da minha irmã. Então, isso é uma das coisas que até hoje, de vez em quando, a gente queria estar perto, mas a gente está aqui realizando um sonho, então nem tudo é possível. Mas são vários aspectos de adaptação, e que se a pessoa ela carrega esse sonho, por mais que às vezes pareça difícil, ele vai ficar menos pior do que parece.
Então é só focar no seu sonho, se você estiver realizando ele, o difícil fica um pouco mais fácil, ou menos difícil, né? Bom, e dentro de todos esses aspectos que você falou da sua adaptação, qual foi o ponto que você fala, tipo, cara, foi o mais difícil esse? Bom, eu acho que 2 aspectos. O primeiro foi a adaptação realmente à disciplina do estudo. Então você ter que todos os dias acordar e ter um cronograma e seguir esse cronograma, sem ter ali o pai e a mãe para puxar a sua orelha. Realmente a UB é assim, não tem um cronograma fixo que você é obrigado a ir para as aulas e seguir ele, mas na hora da prova ele vai estar lá. Então eu acho que e vamos evaluar o que você sabe e o que você não sabe. Então eu acho que isso, essa autossuficiência no estudo. É muita disciplina, muita resiliência, isso foi essencial. Mas também foi uma das coisas que eu mais sofri para me adaptar. E outra coisa, a questão cultural, né? Eu acho que toda vez que existem 2 culturas diferentes, independentemente das culturas, mas eu falo dessa, que é a que eu tô, né? Sempre vai ter esse choque cultural. Então, tanto da minha parte com a deles, da deles com a minha, eu sempre morei com argentinos, né? Até eu casar. Então eu sempre já morei com 8 argentinos numa residência. Então realmente eu sei do que eu tô falando, eu tenho base para falar sobre a cultura argentina. Não é ruim, nem boa, não quero comparar com a do Brasil, porém são coisas diferentes que a gente tem que encontrar a chave e entender, não, isso é cultural, é deles, eu preciso me acostumar, porque eu também estou no território deles. Então acho que o segundo ponto é esse, é a questão do choque cultural, que uma vez que você se acostuma aí é maravilhoso. Bom, Renan, para a gente já ir terminando essa primeira parte da nossa conversa, que dica você daria para essa pessoa que está se planejando ainda, está vendo coisas de assessoria, está ainda às vezes escolhendo a faculdade? O que você diria para essa pessoa? Bom, acho que o principal é justo isso, é o planejamento. Então, se planejar, ver bem como funciona, ver se medicina realmente é algo que você quer, porque medicina é difícil em qualquer lugar do mundo, independente do país que você fizer, ainda estando longe da sua família, da sua comodidade, ela fica um pouquinho mais complicada, mas tudo é possível. Então, primeiro, ver se realmente é medicina que você quer para a sua vida. Se for, ótimo, começa a segunda parte, que é o planejamento da adaptação do país, financeira, sobre alimentação e tudo como funciona o país, escolher a faculdade, escolher uma boa faculdade que se adeque ao seu modo de estudo, que se adeque ao seu bolso. Então acho que isso é o importante. Contratar uma assessoria que te dê uma ajuda muito boa, com respeito aos documentos e tudo, como eu disse, muda o tempo todo. Então acho que o principal é esse planejamento prévio e que seja feito de uma maneira muito boa, para você ter que se adaptar aqui somente com o que for preciso, não o que pode ser evitado quando você estiver no Brasil. E o segundo é dizer que se você realmente tem esse sonho, não coloque limites para isso. Se você tem essa força, esse desejo, construa essa força de vontade e venha realmente para cá que vai dar certo. Se medicina é uma vocação para você ou é um sonho grande que você tem, venha que você vai se adaptar. Todos nós passamos por isso, uns de uma maneira mais difícil, outros de uma maneira mais fácil, mas tivemos que passar. E eu sei que logo logo quem vai estar dando essa entrevista aqui vai ser vocês no meu lugar, mas tudo é possível. Bom, muito obrigada, Renan, por ter topado participar dessa entrevista com a gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. A gente, como La Madre Assessoria, está aqui para auxiliar vocês que estão nesse processo de vir para Buenos Aires. Então, vou deixar aqui na descrição o nosso link do WhatsApp, que aí vocês entram aí e já vão cair diretamente no WhatsApp da assessoria e podem mandar suas dúvidas e consultas, tá bom? Bom, essa foi a primeira parte da nossa conversa. Vão ter outros vídeos onde a gente vai conversar sobre outros aspectos da faculdade. Então, fiquem aí ligados que mais pra frente vão ter outros vídeos. Um abraço e qualquer coisa pode contar com a gente. Obrigado, pessoal. E nos vemos nos próximos vídeos. A gente tem muita coisa legal para compartilhar com vocês sobre a faculdade
esse sonho que você está prestes a realizar com La Madre Assessoria. É isso, gente. Até mais.